Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma doença que é muito prevalente na sociedade, principalmente com o passar da idade, tá? E muita gente tem dúvida se acomete a coluna ou não, que é a osteoporose. A gente vai conhecer um pouquinho sobre o que é, como que ela se apresenta, como que a gente faz o diagnóstico e principalmente como que a gente pode prevenir essa doença, né? Que é o mais importante, tá? Então vamos lá, vamos entender o que é a osteoporose, pessoal. Osteoporose é uma doença que leva ao que? É uma fragilidade óssea. O osso passa a ser mais fraco, então ele tem um risco maior de fraturas, tá? Agora, por que isso acontece? Por que o osso fica mais fraco? A gente tem que entender o osso como um órgão vivo, tá? Então ele está em constante remodelamento, basicamente por dois tipos de células, pessoal. Uma que forma osso, que a gente chama de osteoblasto, e uma que consome osso, que vai comer osso, que é o osteoclasto. Então eles ficam em equilíbrio ali o tempo inteiro, tá? Quando a gente é jovem, né, normalmente, o que acontece? A velocidade da célula que forma osso é maior do que a célula que come osso. Então, o que a gente tem de resultado é um osso forte, certo? Com o passar do tempo e com alguns fatores de risco, por exemplo, o envelhecimento, o uso abusivo de corticoide, o uso abusivo de álcool, tabagismo, nas mulheres em especial, no período da menopausa, que é o período que eu tenho a diminuição dos hormônios estrógenos, né? Eu tenho o quê? Uma diminuição da velocidade dessa célula que forma osso. Então agora, a célula que antes era muito rápida para formar osso, ela passa a ser mais devagar. Então o que acontece? A célula que come osso ou degrada osso, ela acaba sendo mais rápida. Então tem um desbalanço. Isso gera o quê? Uma reabsorção da massa óssea. O osso passa a ser reabsorvido. Então eu vou perdendo a massa óssea ao longo do tempo. Isso é a osteoporose, certo? E como que a gente diagnostica? A gente faz o diagnóstico por meio de um exame que vai medir essa densidade do osso, o quanto ele está duro, né? O quanto ele é resistente. A densitometria óssea, ela vai comparar a sua densidade óssea com a densidade do adulto jovem, que tem o osso forte, que é o padrão de referência, certo? Ele vai classificar em normal, quando você não perdeu muito ainda, ou osteopenia, quando você perdeu um pouquinho, mas ainda não é patológico, e aí você tem que controlar alguns fatores de risco, e a própria osteoporose, que aí sim eu tenho a doença em si, e aí eu tenho que tratar a doença, certo? Então, é assim que a gente diagnostica a osteoporose. Agora, ela acomete a coluna? Sim, pessoal, e é muito frequente o acometimento da osteoporose na coluna vertebral. Vamos entender por que isso acontece. Ó, nessa figura aqui, da direita, a gente tem uma anatomia de como que é uma vértebra, né, o corpo vertebral normal. Então, na letra A tem o osso cortical, que é o osso rígido, o osso duro, tá? E na letra B, a parte interna tem a parte esponjosa, que é um osso trabeculado, né, que também resiste às forças de compressão. Nessa figura da esquerda agora aqui, que fica fácil comparar com essa outra da direita, a gente tem um osso, uma vértebra com osteoporose. Então, o que a gente percebe? Que o osso cortical, representado pela letra A, ele ficou bem mais fino. E o osso trabecular, que é o osso esponjoso da letra B, ele também ficou mais rarefeito. Ou seja, essa vértebra está muito mais o quê? Suscetível a uma alteração na sua forma. Por quê? Porque ela não resiste mais tanto ao peso ou uma sobrecarga mecânica. E é essa exata a consequência da osteoporose na coluna vertebral. O que acontece? Aumenta muito o risco de fraturas na coluna vertebral, tá? E como que são essas fraturas? Essas fraturas ocorrem por impacção ou compressão, né? Então é como se eu estivesse comprimindo esse carimbo, tá? Então é uma compressão do osso. Por quê? Porque o osso está mais fraco. Essa compressão ela pode acontecer de duas maneiras, né? Posso ter dois tipos de fraturas. As fraturas que são insidiosas e as fraturas agudas. As fraturas insidiosas, elas são as mais comuns e elas vão acontecendo lentamente ao longo do tempo. O paciente nem sente dor. Esse achatamento vai ocorrendo lentamente, gradualmente, até com o próprio peso do corpo. Então, geralmente, a queixa desse paciente, que geralmente é idoso, né, é o quê? Uma redução da estatura, ele vai ficando mais baixinho ao longo do tempo. Ele fala, nossa, doutor, eu perdi 1 centímetro de altura do ano passado para cá, por que será? Geralmente porque vai acontecendo esses pequenos achatamentos na coluna, tá? Agora, a outro tipo de fratura, que é a fratura aguda, é quando esse achatamento ele é súbito.
E quando esse achatamento é súbito, esse sim gera muita dor. Então é uma fratura muito limitante. Funciona como uma fratura como outra qualquer, ela dói bastante, tá? Então, quando eu tenho uma fratura de osteoporose, a gente tem que analisar com calma como que a gente vai tratar. Tanto a doença de base, que é a osteoporose propriamente dita, quanto a fratura, né? Que a gente pode tratar não cirurgicamente, usando coletes e medicamentos, quanto eventualmente até operando, tá? Então, se você tiver alguma fratura ou tiver algum conhecido que tenha, tem que passar por uma avaliação muito detalhada para definir o melhor tratamento, tá? Agora, então a gente entendeu o que é a osteoporose, a gente entendeu como que ela afeta a coluna. E o que é muito importante na osteoporose, pessoal, é a prevenção. E a prevenção na osteoporose, ela tem que ser baseada basicamente em duas coisas. Na prevenção de quedas, então evitar, lógico, quedas, né? Então principalmente em pacientes idosos, a gente tem que usar calçados que sejam antiderrapantes, evitar andar em terrenos lisos e escorregadios, em casa, né, que é o principal local de queda dos idosos, evitar tapetes, evitar degraus, melhorar a acuidade visual usando óculos, que são todos esses fatores que vão fazer com que a tendência do idoso à queda diminua, tá? Agora, como que você pode evitar a osteoporose sendo jovem, né? Que essa é a grande chave do negócio. Como que a gente faz isso? É diminuindo os fatores de risco para a osteoporose. Então, se você fuma, cessar o tabagismo, melhorar a questão do peso, né? E tem alguns fatores que a gente pode melhorar. O principal deles é a dieta, pessoal. A dieta, ela tem que ser uma dieta bem equilibrada e uma dieta rica em cálcio. Cálcio é o principal elemento mineral do osso. Então, por exemplo, leite e derivados de leite são ricos em cálcio. Então, se alimentar de uma maneira variada, mas com dieta rica em cálcio é muito importante. Além disso, boa parte do metabolismo do osso passa pela ação da vitamina D. E a ativação da vitamina D depende da luz solar, da exposição à luz solar. Então é muito importante tomar sol também, né? Então, lógico, né, evitando o sol em horários que o sol é muito quente. Então, geralmente antes das 10 da manhã, depois das 3 da tarde. Mas é muito importante pelo menos 20 minutos de exposição solar por dia, para que a gente tenha um nível adequado de vitamina D. É óbvio que tem pacientes que às vezes não conseguem, trabalham o dia inteiro na sombra e tudo mais, né, no escritório, e às vezes tem que acabar repondo os níveis de vitamina D, certo? Outro fator que é muito importante para ter osso forte é a atividade física, pessoal. A atividade física é fundamental, tá? É um bom estímulo para o osso se manter forte, para aquela célula que forma o osso osteoclástico trabalhar. Então são atividades físicas que a gente chama de resistivas, como caminhada, musculação, são atividades que aumentem a carga no osso, tá? A carga no osso é um estímulo para o osso ficar forte. Então é muito importante fazer atividades físicas, certo? Então, na osteoporose, o segredo é a prevenção, certo? Então, caso você tenha alguma patologia que pode estar relacionada à osteoporose ou ainda tenha alguma dúvida, não deixe de marcar uma consulta. Mas lembre-se dessas dicas de prevenção da osteoporose, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!